Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 4 de outubro de 2022. Após as ameaças que o ditador russo Vladimir Putin fez para a Ucrânia e para o Ocidente também, os países do Ocidente, era muito dirigido a isso, a esses países como os Estados Unidos e a União Europeia principalmente, de que ele poderia usar armas nucleares e que não estava blefando. Ele fez isso por ocasião da anexação de 4 regiões na Ucrânia. Antes de entrar em maiores detalhes no vídeo, peço a vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante, caprichem no gostei, no like e compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Putin está usando essa retórica como aquela criança, aquele menino de rua que ameaça os mais fracos. Ele se acha grande e forte e fica fazendo ameaças, mas acredito que está fazendo ameaças para países e pessoas erradas. Ele acha que com isso vai ganhar uma guerra que ele já está perdendo. Uma guerra que para a Rússia já não há mais saída. A Rússia já perdeu essa guerra. Vocês não tenham nenhuma dúvida disso. E ele sabe que não dá mais para fazer nada, os generais dele também sabem. E ele disse que vai usar, poderá usar, não que vai usar, que poderá usar armas nucleares e que isso não é um blefe. Poderia usar um míssil, uma bomba atômica ou uma bomba atômica lançada de um avião, com uma finalidade tática, primeiramente especula-se, não com uma finalidade estratégica. Qual a diferença entre o tático e o estratégico? A diferença é que o estratégico, a explosão, ela abrange uma zona muito maior, muito grande, que pode, por exemplo, destruir uma cidade com 10 milhões de habitantes, com 5 milhões de habitantes ou mais, dependendo a capacidade desse artefato nuclear. E o tático é quando você lança uma de menor capacidade no campo de batalha. Eles dizem no campo de batalha, mas também pode ser lançado sobre cidades. Não é que pode ser lançado. E tem alguns que se dizem especialistas, dizem que ela libera a energia da radiação apenas no local da explosão. Eu acho que isso é uma grande mentira, é uma falácia, porque a radiação ela vai circular no mundo de acordo com os ventos. Então, se o vento levar para o norte, ela vai para o norte, se o vento levar para o sul, leste, oeste, etc. Né? Ou seja, isso é uma grande falácia. A radiação, depois liberada, ela circula de acordo com os ventos. Então, mesmo uma bomba atômica, ou vamos chamar assim, um artefato nuclear, de menor poder, não seja estratégico para destruir uma grande cidade, por exemplo, de 5 milhões, 10 milhões, 15 ou 20 milhões de habitantes, ela vai também levar a radiação para a Europa, com certeza, de acordo com os ventos. Vejam o que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl foram os suecos que detectaram primeiro, quando mediram a radiação do ar, que ele já estava indo para a Europa, já estava lá. Ou seja, descobriram que a radiação estava lá. Então, na realidade, isso é uma grande falácia, é uma desculpa que, não, vai lançar ali, vai destruir os ucranianos que estão avançando ali. Papo furado. Isso pode dar uma reação muito forte dos Estados Unidos, que lidera a União Europeia. Principalmente porque, em seguida, alguns dias já, uns 2, 3 dias depois de Putin ter anunciado essa ameaça idiota de menino de rua, o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da Organização do Atlântico Norte, ele disse que haverá uma resposta firme e unida em caso de um ataque a infraestruturas críticas aos países membros, né? Porque eles vão considerar que isso pode ser mesmo que a Ucrânia não é um país membro, mas como a radiação ela pode se expandir para a Europa, para as estruturas da Europa e para o povo da Europa, ele disse que qualquer ataque deliberado terá uma resposta firme e unida. Ele falou isso. Ele falou isso, claro,
de acordo com o presidente Joseph Biden. E o presidente Joseph Biden também disse uma coisa, que se houver esse tipo de ataque, os Estados Unidos também farão uma resposta rápida e imediata e muito firme, que eles vão sentir. Agora, o que seria essa resposta? Bom, o Biden não falou como é que ele vai fazer. E também o Jan Stoltenberg não disse como é que vai ser essa resposta. Mas um ex-general da ativa dos Estados Unidos, que é muito respeitado e hoje consultor de geopolítica e consultor de assuntos militares, de estratégia, que comandou as forças na Europa, David Petraeus, disse que os Estados Unidos responderiam numa ação conjunta com a OTAN. No caso, NATO, OTAN é a mesma coisa. OTAN em português, NATO em inglês. A ameaça que o presidente russo Vladimir Putin possa lançar uma bomba perante uma possível derrota na Ucrânia é cada vez mais evidente, disse o general Petraeus. E perante isso, o que fariam os Estados Unidos caso a ameaça se concretizasse? Essa é uma pergunta lançada por ele na rede ABC, que ele deu uma entrevista agora, dia 2, domingo. Aí ele disse o seguinte, ele foi também diretor da CIA, a Agência Central de Inteligência Americana. E o David Petraeus disse, ele expressou a posição dos Estados Unidos, ainda que esta não tenha sido confirmada por Joe Biden, né? Mas acredito que ele está muito por dentro e fala com o pessoal do governo e presta consultoria também ao governo. E nessa entrevista, ele indicou que os Estados Unidos destruirão as tropas e equipamentos militares da Rússia na Ucrânia, imediatamente após um ataque nuclear. Os Estados Unidos junto com a OTAN. E eles já devem ter um plano para isso, se ele falou isso. Os Estados Unidos afundariam ainda a frota do ditador russo, Vladimir Putin, no Mar Negro, que hoje é considerada pelos russos, né, pelos gangsters do Kremlin, que é a joia da coroa da marinha do Kremlin. E disse o general Petraeus, nós responderíamos liderando um esforço coletivo da OTAN, que eliminaria todas as forças convencionais. Ele indicou, acrescentando que a ação visaria o campo de batalha na Ucrânia e também na Crimeia, além dos navios russos no Mar Negro. Petraeus respondeu ainda a questão de se seria possível a Rússia vencer a guerra. Perguntaram, o repórter da ABC News perguntou para ele. Ele respondeu assim, eles não podem. Não há nada que ele, Putin, no caso o ditador Putin, possa fazer no momento, concluiu o general. Então vocês vejam que essa retórica putinista é uma porcaria. Ele não sabe o que fala, ele fica falando besteira, assim como ele falou besteira que de 3 dias a 10 dias ia conquistar toda a Ucrânia, o povo ia recebê-lo nos braços, e isso não aconteceu, né? E os Estados Unidos, que estão acompanhando, têm informações muito boas e precisas dos movimentos das tropas russas, sabe que o exército já foi dizimado. A Ucrânia está avançando de uma maneira muito firme e positiva no sul, né? Já avançou muitos quilômetros, não tomou a cidade de Kherson ainda. Por quê? Porque os ucranianos estão indo com cautela. Eles não agem como os russos que destroem a cidade. E eles não querem destruir o seu povo que continua morando lá. Mas eles já, ao redor, já conquistaram uma série de vilas, aldeias e mesmo cidades de menor porte. E o Putin disse que se a Rússia sentisse-se ameaçada, se fosse invadida, ele usaria armas nucleares. Mas não vai usar. Não vai usar porque se ele usar uma arma nuclear estratégica, é a destruição da Rússia, né? Outros países também, é claro, não vou, mas não quero. E a sua própria destruição, provavelmente. E se ele usar uma arma tática, como ele falou que poderia usar uma arma tática, é o que foi interpretado no mundo, o que aconteceria? Os Estados Unidos interviriam, porque é isso que o general Petraeus falou, imediatamente para até evitar uma escalada maior do Putin. E eu não descartaria que eles tentariam fazer uma operação para decapitar o Putin. Eu falo isso nessa análise, nesse vídeo, de uma maneira muito tranquila, e acho que isso poderia acontecer. Porque os americanos hoje não engolem e não querem falar mais com o Putin.
Ontem o presidente Zelensky da Ucrânia fez um decreto, depois que ele anexou as áreas. Não pode haver proibida a negociação com Putin. A Ucrânia quer negociar? Quer negociar, mas vai negociar com o próximo, quem estiver no lugar do Putin, e não com o Putin. Né? O Petros também ele disse, eu não conversei com o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, sobre essa resposta à escalada de Washington. Mas em entrevista à ABC, ele disse que essa era a hipótese mais plausível, afinal de contas, ele foi o comandante das forças da OTAN, né? O general, hoje é um dos generais, talvez o general mais respeitado do exército dos Estados Unidos, como todos os outros são, né? Que hoje estão na ativa e estão no comando. Né? Ele sabe o que pensa o pessoal dele, ele sabe o que pensa o governo. Né? E ele disse também, levamos a ameaça nuclear de Putin muito a sério. Né? Isso a Casa Branca também já manifestou-se dessa maneira. Então, eles na realidade responderiam e arrasariam as forças convencionais que já estão dizimadas. Você veja, o Putin dizia que estavam com 150, 160 mil homens. Entre mortos e feridos já tem 80 mil. Onde é que está o exército do Putin? Ele mandou mais tropas, mas não um número suficiente. Está agora mobilizando 300 mil homens, mas que estão destreinados há muito tempo, mesmo que tenham experiência militar. E o pior, não querem ir para a guerra. Não está conseguindo. Está tendo muita dificuldade. Então, eu não acredito que o Putin, numa sã consciência, vai usar qualquer tipo de arma nuclear, porque isso poderia significar a destruição do próprio, bem como da Rússia. E já existe um movimento em muitas repúblicas da Federação Russa, etnicamente, pelo menos, vamos dizer assim, onde é uma população de 5 milhões de pessoas étnicas não russas, como no Tatarstão, como na Geórgia, né? Como no Daguestão, etc, 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 que já estão fazendo protestos. Eles poderão e vão se mobilizar para o separatismo na própria Chechênia, onde o chefe, o ditador checheno local, apoia o Putin e é aliado de primeira hora do Putin, mas porque ganha muito dinheiro do Putin para isso. Mas já há movimentos dentro da Chechênia contra esse que é o Kadyrov. O Kadyrov é o líder de plantão da Chechênia e que se Putin cair, ele também cai. Qualquer pessoa inteligente, um estrategista, um especialista em geopolítica, sabe que é impossível você usar uma arma nuclear unilateralmente, onde todo o resto do mundo, que tem armas nucleares também, e são seus inimigos, vão ficar olhando quietos. Não vai acontecer. Então essa ameaça do Putin, ela cai no vazio. Ou ele vai para, vamos dizer, dobra o jogo, ou ele fica como está. Porque a situação dele não é fácil, né? Ele não deveria ter feito esse tipo de ameaça. Isso seria uma coisa muito terrível, que com certeza teria que ter uma resposta e terá uma resposta. Vocês não tenham nenhuma dúvida. Esse ataque, mesmo sendo para a Ucrânia, que não é um ataque diretamente à OTAN, o artigo 5 da OTAN diz que a defesa é apenas para países membros. A Ucrânia não é membro. Mas a probabilidade é praticamente certa que a radiação que for desprendida desse artefato nuclear na Ucrânia, se for usado, ela vai se estender aos países da OTAN. Então aí, sob esse guarda-chuva do artigo 5, ela pode ser interpretada como um ataque ao membro da OTAN, porque a radiação, mesmo de uma arma tática, naquela região, ela vai para a Rússia também, isso vocês não tenham dúvida. Ela vai atingir o povo russo, vai adoecer e vai matar o povo russo, assim como o europeu. Isso é outro lado terrível que tem que ter uma resposta contra o Putin. Mas é muito perigoso entrar nessa escalada nuclear. E os Estados Unidos estão justamente falando, dando declarações, que isso é inaceitável, que eles não vão aceitar, assim como a União Europeia, não vão aceitar esse tipo de escalada. Né? Porque não vai ficar apenas disso, um vai soltando bombinha, né? E porque a situação do Putin hoje é desesperadora, por causa disso ele falou. Ele está perdendo a guerra, está dizimado, aquilo que ele anexou ele está perdendo, e aquilo que ele disse que ia defender. Né? Ele está perdendo, e arrisca perder tudo, arrisca perder a Crimeia, etc.
E isso é irreversível. No campo de batalha ele vai perder, na minha opinião. Lógico, a gente não sabe, no final da guerra, algumas coisas ainda, muitas poderão acontecer. Mas acho que como está hoje, na guerra regular, ele não tem como ganhar. Né? E isso aí não é apenas eu que acho isso, tem muitos analistas internacionais que acham isso também. E o Putin, na realidade, tem duas opções no meu ponto de vista. Ou ele estabelece linhas defensivas e consegue segurar, né? Ou entre ontem e hoje, por exemplo, no sul da Ucrânia, a Ucrânia já rompeu as linhas defensivas da Rússia. Né? Com a tropa que tem lá, não vai conseguir, ele não consegue mandar mais tropa. Ou ele vai ter que bater em retirada. É isso que ele não quer fazer e está sacrificando os soldados dele, os militares dele. Então, o presidente Zelensky disse que não acha que o Putin esteja blefando sobre as armas nucleares, esse era o assunto. Então, eles estão todos com medo e preparados. Eu acho que também não é blefe, mas a decisão não vai sair. E eu não acredito que seja uma decisão dele que meia dúzia de generais ou aquele estado maior que ele tem em volta dele no Kremlin vai talvez seguir esta ordem, porque ele vai significar destruição de outras pessoas, de famílias. O Putin, a primeira mulher dele, mora em Londres com o atual marido dela. Né? As filhas não sei, mas tinha filha morando em Londres também. A ex-amante dele mora em Mônaco, não sei se é ex ou é a mãe, e ela tem um filho com ele também, uma filha, que mora em Mônaco também. E tem também a atual esposa, que tem gêmeos com ele, que mora em Moscou com ele. Isso é uma coisa, quer dizer, e o Lavrov tem uma filha adotiva que estuda na Alemanha e a filha de sangue dele estuda nos Estados Unidos. Por que não estuda na Rússia se lá é tão bom, né? O Peskov a mesma coisa. Tem filhos que estudam na Europa, na União Europeia, e não estudam na Rússia. Então é uma situação hilária e complicada. Eu não quero fazer um humor negro disso, mas eles não sabem o que estão falando. Putin não sabe o que está falando. Isso é desespero. Ele não sabe o que fazer. Obrigado a todos vocês que assistiram este vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Vamos torcer que não haja uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia e que essa guerra termine o quanto antes. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês que viram o vídeo, que estão inscritos no canal. Paz e bem.